Datena, Fala, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Nós saímos dos 48 principais jornais do mundo. E a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Eu confesso com todas as palavras. Com aquela cadeirada, eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta, e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu tô com a radiografia, o próprio Ciro Libanês postou que teve trauma nessa mão, na base desse dedo onde eu defendi. Tá bem aqui, ó. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar. Ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no sexto arco plantar. Eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E eu me... Você vê, em nenhum momento ele teve um discurso de vitimista. Ai, que eu levei uma cadeirada, eu sou igual a vocês. Não. Até porque a imagem que o Pablo Marçal nos mostra é uma imagem de autoconfiança, de autocontrole de si próprio. E dar uma de coitadismo não seria muito viável para a sua imagem, para o seu branding. Além disso, o que ele falou aí é bem interessante. Ele dizer que mostrou quem de fato era o Datena e não ter revidado foi sem sombra de dúvidas algo surreal. O milagre que eu quero para o Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim: se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixam de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil para a gente acabar com o PT para sempre. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram 1 trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Lula, como é que o Brasil está com 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema? Tá com fome, 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais pro Bolis? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. É uma coisa que não entra na minha cabeça, velho. Como pode caras gastarem 100 milhões de reais em fundão eleitoral, sendo que tem gente que precisa de médico, tem gente que precisa de saúde, de medicação, tem gente que precisa de educação, tem gente que precisa comer, porque tem gente que passa necessidade. Isso é um fato. E ver que essa galera utiliza 100 milhões de fundão eleitoral é algo simplesmente surreal. E é bonito ver que tem alguém que está lutando contra esse sistema, lutando aí para destruir esse fundão eleitoral. Isso é louvável, isso é algo que precisa ser erradicado. Não é justo o brasileiro acabar-se de trabalhar para sustentar um bando de vagabundos desses dentro da política e ainda ter que bancar
a campanha eleitoral deles. É absurdo demais. Isso só acontece aqui no Brasil, um país desse que simplesmente está destruído de fato. Esse fundão eleitoral é a legalização do mensalão, de Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. Aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Pablo Marçal ou não vote em candidato que usa fundo eleitoral. Dê uma resposta na urna para esses caras. O senhor se compromete, em sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor... Sem sombra de dúvidas. Até porque 4 anos realmente é muito pouco para transformação de um determinado município. Lógico, é possível. Só que, como todo mundo já sabe, o Marçal, ele sendo eleito, ele vai andar praticamente sozinho. O sistema inteiro vai tentar ali derrubá-lo. Agora é possível, dentro de 4 anos, já fazer grandes mudanças. A gente vê através lá de El Salvador, o presidente de lá, ele simplesmente está chegando a taxa zero de mortes, de homicídios no país, porque ele simplesmente fez um presídio lá gigantesco, colocou todos os vagabundos lá na prisão. E o melhor de tudo, aqueles vagabundos que cometeram crimes de pequena relevância trabalham para pagar para a sociedade aquilo que de ruim ele fez dentro do meio social. Dentro de 3 anos, o presidente de El Salvador vem transformando um país que vinha sofrendo gigantescamente com homicídios, reduziu a taxa de homicídios a praticamente 0 dentro de 3 anos. Depois eu vou fazer um vídeo trazendo aqui um pouco sobre esse fato aí de El Salvador. E o mais engraçado de tudo é que a mídia, eles tratam o presidente de El Salvador como um ditador. Vocês acreditam nisso? O cara simplesmente está erradicando homicídio, diminuindo a criminalidade, aí porque ele é rígido com bandido, a mídia o taxa de ditador. Em contramão, vemos aí a mídia dizer que o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, não é um ditador, que em Cuba não existe ditadura, que na Coreia do Norte não tem ditadura. É simplesmente algo assim absurdo. 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 Ainda diz assim, ai, ele está sendo desumano, está ferindo os direitos humanos. Engraçado. As vítimas que realmente sofrem com a bandidagem não têm apoio nenhum de direito humano. Aí vagabundo tem que ter. O presidente de El Salvador está de parabéns. O cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Não esperem por mim em 2026. Eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez... O do Nicolas é 2034. Porque eu não tenho 1 minuto de televisão. O Ricardo Banana, ele tem 10 minutos por dia. Agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. Se o Pablo Marçal fizer pelo menos ali em torno de
80%, 70% do que ele está prometendo, sem sombra de dúvidas, São Paulo vai ser referência para outros municípios. E aí sim, poderemos acreditar em uma revolução, em uma mudança para o nosso país. Ele tem de tudo para fazer. Paulo Marçal tem de tudo para fazer de São Paulo um exemplo para os outros municípios. É a primeira vez dele dentro da política. Ele já é um cara que, privada, conseguiu aí ter um desenvolvimento e abundância enorme, prosperou bastante de forma privada. Então ele sabe o caminho. Sem sombra de dúvidas, ele fazendo uma excelente gestão, olhe lá se ele não chegar ao patamar de presidente do Brasil. Bom, eu quero saber aqui a tua opinião. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito deste assunto. Foi um prazer estar com vocês até este momento. Vamos bater aí 2.000, falta muito pouco para 2.000. Já se inscreva aqui no canal. Já já a gente chega aos 2.000. Depois o céu é o limite. Se inscreva, deixe o seu comentário e até os próximos vídeos. Se você gosta do Marçal, coloca aí o M e coloca o 28 em seguida. Valeu!